gente! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Cíntia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, sim, eu vou trazer pra vocês algumas dicas que eu tô utilizando pra aumentar as visualizações dos meus stories e tem dado super resultado pra mim. Tá bom? Então eu vou compartilhar essas diquinhas com vocês e eu espero muito que dê resultado pra vocês também. Se vocês querem também, se vocês estão aí numa fase, porque sempre tem aquela fase, né, que dá uma baixada nas visualizações, a gente fica triste achando que tá falando sozinha pra câmera, mas isso tem jeito sim. Então se vocês querem também uma solução pra esse problema, é só deixar aí aquele like, né, porque nada mais justo, se eu vou te ajudar, me ajuda também, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho, clica nele, já vai estar inscrito, aproveita clicando no sininho, fica do lado também, pra você receber tudo que eu postar, beleza? Então, vem comigo pro vídeo. Então, meus amores, olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês antes de começar as dicas. Bom, na verdade, essa coisa que eu vou contar seria a primeira dica. Quando tiver algo que estiver bombando muito e você descobriu, assim, não descobriu primeiro, mas assim, pouquíssima gente sabe ainda. Começa a passar essa dica nos stories, sabe? Porque com certeza isso vai dar muita visualização. E principalmente se você botar a hashtag, que é a outra dica que eu vou dar depois, sobre aquele assunto, tá? Eu tô falando isso porque foi isso que aconteceu comigo. Na época que surgiram os filtros do Instagram, eu fui uma das primeiras pessoas a postar um vídeo, né, aqui no YouTube. Não fui a primeira, várias pessoas postaram na época, mas assim, esse vídeo bombou muito aqui no canal. E o porquê que ele me fez ganhar bastante visualização no story? Porque eu falei lá no vídeo, né, eu coloquei nos comentários e falei nos vídeos que eu ia estar colocando esses filtros nos meus destaques, para as pessoas irem lá e pegar. Então, como muita gente se interessou, era uma super novidade da época, muita gente queria saber dos filtros e tudo mais, né, então muita gente começou a ir no meu Instagram, porque sabia que eu ia postar os filtros, sabe, sabia que eu ia deixar nos destaques, sabia que todo dia eu ia estar liberando filtro novo que eu tinha pego. Então as pessoas começaram a frequentar muito os meus stories por conta disso. Mas assim, eu comecei a, sabe, tentar conquistar esse público de outra forma. Por quê? Porque com o tempo os filtros deixaram de ser novidade, né? Os filtros deixaram de ser novidade, bastante gente começou a colocar filtros nos destaques também, e eu deixei de ser uma única opção, ou uma das únicas, pra ser uma opção no meio de várias, entendeu? Então eu tinha que conquistar esse público de alguma outra forma. Então quando eu cheguei de 8.500 para 9.000 seguidores, gente, diminuiu bastante as visualizações dos meus stories. Eu fazia mais de 800 nos stories de 24 horas, porque nos destaques eu acho que chegou a quase 4.000. Tem destaque meu que tem quase 4.000 visualizações, ou é 3.000, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. E aí, diminuiu drasticamente a ponto de eu bater 200 visualizações, sabe? Eu dificilmente chegava em 300. Então eu comecei a fazer algumas coisas pra que, né, eu pudesse conquistar esse público de outras formas, que não fosse só os filtros, que as pessoas estivessem ali pra assistir os meus stories porque gostavam mesmo do que eu tava passando ali. Então a segunda dica é essa, é vocês trazerem conteúdo real pros stories. Tanto do dia a dia de vocês, quanto do que vocês usam, dicas do que vocês fazem, pele, cabelo, maquiagem. As pessoas gostam muito de ver essas coisas, prende bastante a atenção. Dicas também de aplicativos, de como fazer tal truque, isso também é uma coisa que prende muito a atenção das pessoas, sabe? Então assim, tenta trazer o conteúdo que você sabe fazer, que você domina nos teus stories, porque isso vai chamar a atenção das pessoas e elas vão compartilhar os teus stories com outras pessoas também. A segunda dica seria fazer stories criativos, bonitinhos, né? Porque isso causa também compartilhamentos, né? As pessoas provavelmente vão estar compartilhando com outras pessoas. Olha só o story dessa menina, como é bonitinho, como é organizado. Olha só o desenho que ela faz, olha os gifs, olha isso. Olha o formato como ela posta, sabe? Então assim, aqui já tem vários vídeos, eu vou deixar aqui pra vocês vários vídeos de truques para os stories, e no YouTube também, né, vocês encontram em outros canais vários vídeos, várias diquinhas pra deixar os stories bonitinhos, organizados, fofos. Então isso é uma coisa que atrai bastante também. A
quarta dica, eu sei que é uma coisa que provavelmente vocês já sabem, porque muita gente fala, só que quase ninguém faz, né? Eu mesmo demorei muito pra botar em prática essa dica, e quando eu comecei a botar em prática, eu vi, nossa, como deu certo, sabe? Usar as hashtags, gente, sério, isso dá muita visualização, real, gente. Se você tiver uma foto com um famoso, legal você colocar hashtag o nome do famoso, mas se você não tiver, não coloca, tá, gente? Não coloca a hashtag Anitta num vídeo que você não tem nada a ver com a Anitta, tá? Então, assim, não vai adiantar, você vai ter muita visualização, sim, porém, não vai ser uma visualização real, né? Vai ser uma pessoa que vai chegar lá, vai ver que não é nada daquilo. Coloca a hashtag de acordo com o que você tá falando. Se você tá se maquiando, hashtag maquiagem. Se você tá falando sobre maquiagem baratinha, hashtag make baratinha. Entendeu? Isso com certeza vai estar atraindo as pessoas. Outra coisa também é usar a localização. Gente, é super importante, sabe? Eu sei que às vezes a gente grava muito em casa e aí fica chato a gente colocar a localização da nossa casa em todos os stories, né? Assim, do bairro onde a gente mora. Mas pode dar muito certo, principalmente em stories assim, onde você tá fazendo bumerangue de alguma coisa, mostrando alguma comida e tudo mais. Isso pode estar atraindo pessoas da região que moram ali. E também, principalmente quando você sai, assim, não precisa ser pra um super lugar, sabe? Pode ser perto de casa mesmo, shopping. Às vezes um shopping em tal bairro, ele alcança não só as visualizações de quem tava ali no shopping, mas também alcança pessoas daquele bairro específico, entende? Então dá super certo. E outra, isso pode também te trazer mais seguidores, porque às vezes a pessoa tá ali procurando algo sobre aquela localização ali que você tá, e ela pode cair de paraquedas no teu story, gostar e começar a te seguir. Entendeu? Outra coisa que é super importante é o seguinte, gente. A não ser que você esteja falando de um assunto muito sério e tal, não faça muitas stories de uma vez, porque isso cai muita visualização, acaba ficando uma coisa chata, sabe? Principalmente se for uma coisa você falando. Tudo bem se for uma maquiagem, isso vai prender, sabe? Se for uma coisa assim que tenha uma continuidade e tudo mais, e a pessoa esteja interessada ali em saber daquilo, provavelmente ela vai ficar até o final. Mas se você for uma coisa só você falando, contando uma história, gente, tenta resumir o máximo. Isso é muito difícil pra mim. Eu faço, às vezes, várias histórias de uma vez e eu vejo que isso cai a minha visualização quando eu faço isso, sabe? Mas, assim, tenta resumir e contar a história em uns 6 stories, 7 stories, mas não passa de 10, entendeu? Porque aí vai dar uma quebrada aí, vai ter alguém que vai sair no meio da tua história e não vai continuar vendo, entendeu? Outra coisa super importante é a frequência, né, gente? Do mesmo jeito que vocês não podem postar muito stories de uma vez, vocês não podem também deixar de postar, tá? Porque se você deixa de postar há muito tempo, acaba que a tua bolinha do story vai lá pra baixo do teu seguidor e ele, né, dificilmente vai te encontrar de novo. Então não deixa de estar postando, mas esteja dando um intervalo também, essa já é outra dica, tá? Esteja dando um intervalo entre as stories. Se você postou 5 stories agora, posta mais 5 daqui 1 hora, posta mais 2 daqui 2 horas, aí espera mais 1 hora pra postar mais 3, e assim vai, sabe? Tipo assim, não posta tudo de uma vez e passa o resto do dia inteiro sem postar. Porque isso vai fazer com que a sua bolinha vá lá pra baixo e não fique lá no meio, lá em cima pra pessoa ver. Entendeu? Porque ele coloca para as pessoas verem quem postou os stories mais recentes. Outra dica super importante que tá dando uma grande subida nos meus stories é colocar legenda, coisa que eu não fazia. Eu fazia vários stories falando, sabe? E sem nada, sem legenda nenhuma, e muita gente saía dos stories, entendeu? Antes de assistir o resto do que eu tava falando. Só que quando a gente coloca a legenda, isso muda, porque a legenda faz com que a pessoa tenha curiosidade, sabe? Por exemplo, vou falar sobre um vídeo novo que eu tô postando. Aí eu coloco na legenda: gente, eu vou liberar um vídeo super incrível de uma coisa que vocês pediram bastante. Aí, tipo, isso já vai despertar a curiosidade da pessoa assistir o próximo story, entendeu? Porque ela vai ver o que eu vou revelar
lá que vídeo é esse, pra ela ver se realmente ela vai se interessar e tudo mais, entendeu? Então, assim, é super interessante vocês colocarem legenda, porque às vezes a pessoa não tá ouvindo, ela tá só passando os stories com o celular no mudo. E aí, quando ela vê aquela legenda que ela se interessa, ela vai com certeza assistir o próximo pra saber o que é isso, sabe? Ou então, tipo assim, exemplo, gente, eu tô muito feliz hoje porque aconteceu uma coisa. Ela vai querer assistir o próximo story pra saber o que aconteceu, por que você tá tão feliz? Porque é curiosidade, né, gente? A curiosidade é nata do ser humano. A última dica, gente, é uma dica pra quando nada disso estiver funcionando, escassez, sabe? Posta pouquinhos stories, demora muito pra postar outro. E aí, quando você postar outro, as pessoas vão ficar tão, tipo, carentes do tempão que você passou aqui. Normalmente, sei lá, você posta a cada 2 horas, a cada 1 hora e tal. E se você passar 7, 8, 10 horas sem postar, sabe? Mas assim, sempre vai ter alguns lá, não vai ficar sem nenhum story. Tipo assim, não vai passar 24 horas sem postar. Sempre vai ter 1 ou 2, ou 3 ou 4, né? Sabe? Isso, eu falei pra vocês que não é pra fazer, mas isso de vez em quando, não é sempre, tá, gente? Pode ser muito bom. Eu fiz essa experiência, não foi nem querendo, sabe? Foi tipo assim, porque às vezes no final de semana eu viajo. E aí eu, assim, passo um bom tempo sem postar story, porque eu tô viajando, eu não pego muito no celular e tudo mais. Então, gente, sobe muito as visualizações, porque as pessoas, tipo, ficam esperando eu postar. Elas sabem que todo dia eu vou postar, sei lá, 20 stories. E aí, do nada, eu postei 4 stories e subi, sabe? E então, na próxima vez que eu for postar, a minha bolinha vai lá para o começo, né? E as pessoas, a maioria delas vai clicar, porque ela tá, nossa, ela sumiu tanto tempo, o que será que ela tá fazendo? Então, sabe, mais uma vez aí a coisa da curiosidade do ser humano, entendeu? Então, assim, quando estiver naquela fase que tiver pouquíssimas visualizações, você tá fazendo várias coisas, mas não tá dando uma aumentada, faz essa tática. Dá uma sumidinha por um tempo, sabe? Tipo assim, não chega a ser 24 horas, mas por um tempo. E aí posta de novo, sei lá, 10 stories. Você vai ver que vai bombar. Bom, mas é isso, gente. Isso tá super funcionando pra mim. Minhas visualizações dos stories têm aumentado bastante. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, que dê certo pra vocês também, tá? Vamos fazer um teste. Testa aí todas essas dicas que eu te dei. E aí depois você volta aqui no vídeo e comenta de novo. Ó, testei por um mês, uma semana, sei lá, e deu super certo. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, né? E assiste os meus stories também, tá bom? Comenta lá na minha última foto que veio aqui do YouTube que eu vou stalkear você. Beleza? Grande beijo e até o próximo vídeo.